Olá, bem-vindo de volta, mero mortal, a mais um vídeo da lore esquecida dos Necrons. Porque não basta mortos-vivos no fantasia, tu tem que ter mortos-vivos robôs do futuro. Então, os Necrons, vamos continuar onde paramos, só com aquela correção que eles dormiram, na verdade, uma hibernação por mais de 60 milhões de anos. Então, eles ficaram hibernando em mundos tumbas subterrâneos, altamente protegidos e com várias defesas, além de que era muito difícil acesso aos complexos de hibernação em que ficavam as câmeras de estase. Lembrando que os Necrons têm uma tecnologia de manter a matéria quase em perfeito estado de repouso. É como se o tempo não passasse dentro dela, mas na verdade ele passa numa velocidade tão pequena, que é como se ele tivesse praticamente parado, porque não passa o tempo. Se tu tá fora disso aí olhando para dentro, tu vai ver que é como se as coisas não se mexessem, não apodrecessem e ficassem em estase. Por isso, o nome câmera de estase. No caso, eles então ficaram dormindo, hibernando nessas câmeras de estase por malditos 60 milhões de anos, esperando que as criações dos antigos, principalmente os elfos, morressem todos. Mas por que isso? Por que eles não pressionaram e tentaram destruir os elfos? Bem, primeiro porque os elfos sabiam destruir eles e estavam meio que perdendo, mas o Necron jamais admitiria isso. E outra coisa também é que ninguém quer viver numa galáxia enquanto tem um elfo andando por aí. Então era mais fácil esperar que os elfos eventualmente se matassem uns aos outros e os Necrons iriam dominar um paraíso perfeito sem um elfo. Entendo eles perfeitamente, decisão racional e compreensível. Tem um bom sono de 60 milhões de anos. Então agora que os Necrons dormiram, a gente vai continuar o episódio de hoje falando mais a fundo dessa civilização. No caso, como eles mantiveram esses complexos de câmeras de estase, a manutenção de energia e os reparos necessários que vão acontecer, que vai precisar de algum tipo de manutenção em 60 milhões de anos, independente da tecnologia avançada deles. Por mais que tu fez isso para durar, tu vai precisar de um reparo aqui e ali, trancar um vazamento de água aqui e ali, trocar uma fonte de energia, manter as câmeras de estase sempre vedadas, limpas e funcionantes, e claro, varrer o chão, porque quando eles acordarem, os senhores, os lords dos Necrons não vão querer sujar os seus pés metálicos. Então, para isso, eles tinham a solução. Pequenos automatons, robozinhos chamados Canoptech Spiders. Essas maravilhas da tecnologia antiga, né? Não vou dizer moderna, porque veio bem antes da humanidade. Essa maravilha da tecnologia é uma mistura entre um torno CNC, uma impressora 3D e uma IA. Ela consegue fazer o que é necessário. Uma das peças de uma das máquinas deu um problema. Ela vai observar, entender e diagnosticar o problema, produzir uma peça sobressalente com os recursos que ela tem em mão e vai fazer uma nova e trocar. Essa criaturinha super inteligente para um padrão de inteligência artificial consegue manter funcionante qualquer máquina dos Necrons. Então essas pequenas aranhas robóticas mantêm em funcionamento os complexos dos Mundo Tumba e as naves espaciais também. Se lembra que eu comentei que os Necrontyrs, quando eles eram vivos, eles não iriam sobreviver se a tripulação ficasse fora das câmeras de estase. Então esses robôs foram criados por necessidade, porque eles precisavam de algo para manter as suas naves funcionantes enquanto a tripulação dormia. Ou tu simplesmente sacrificaria alguns membros da tripulação para fazer o processo de manutenção manual. Só que essas pequenas aranhas metálicas
são muito mais eficientes. Elas não precisam comer, elas não precisam de atmosfera, mantendo a energia da nave concentrada no que interessa, que era manter a tripulação viva. Hoje, a tripulação não está mais viva, eles são robôs também, então tu só precisa manter o que interessa, que é as câmeras de estase funcionando e as defesas bem armadas. Mesmo com esses maravilhosos engenheiros, mecânicos, encanadores, faxineiros, tudo que precisa para funcionar um complexo desse, ainda assim houve um grande número de falhas. Alguns planetas, que eram planetas tumba, foram totalmente destruídos, às vezes por um sol que expandiu e destruiu o planeta, às vezes por um impacto de um meteoro muito potente que tirou o planeta da órbita e levou ele perdido pelo espaço. No universo, várias coisas estranhas acontecem com planetas por aí e bilhões desses Necrons foram perdidos enquanto eles dormiam. Triste para os Necrons, felizmente para todo o resto. É possível também que algum desses complexos tumba tenham dado várias falhas sequenciais e as aranhinhas não tiveram recursos para manter todo mundo e tiveram que desligar alguns pedaços e matar bilhões de Necrons no processo, ou simplesmente reativar eles antes do tempo, causando assim um atrito por erosão, por frio, por chuva, por lava e várias outras coisas que vão acontecer quando tu tá no subterrâneo de um planeta, ou pode simplesmente ter soterrado galerias inteiras dos complexos tumba. Então, infelizmente, nem todos os Necrons que entraram nas câmeras de estase saíram. Mas, graças ao trabalho incessante dos seus robôs, isso permitiu que uma boa parte da população saísse do outro lado da hibernação. Muito bem, beleza. Então eles dormiram e agora estão acordando. Mas eu quero saber agora, depois que eles já estão ativos. Muito bem, agora que eles voltaram, os Necrons têm um objetivo principal, a ordem que foi dada a eles quando eles entraram em hibernação. Eles devem restaurar a glória do Império Necron. E essa ordem está na cabeça de todo Necron, ele tem isso. Por mais que a mente dele seja afetada ou tenha sido perdida naquele processo de biotransformação, todo Necron tem um objetivo comum: a restauração da glória do seu império. O que isso quer dizer exatamente? Eu não sei. É a glória do império? É conquista em batalha? É escravizar ou destruir as outras civilizações criadas pelos antigos que eles consideram inferior? Possível. A glória é tentar restaurar o corpo deles à forma antiga? Possível também. Em falar em restaurar o corpo em forma antiga, isso também é um desejo comum entre todos os Necron. Acredito que os Catan fizeram isso para esquentar a faca antes de colocar neles, para fazer doer mais. Porque eles queriam, eles se alimentam. Os Catan são criaturas, não sei se tu percebeu, do mal, e eles se alimentam de dor das civilizações, dos seus pesares, da sua tristeza e do seu sofrimento. Então eles colocaram junto na programação dos Necrons a vontade eterna de voltar a ser o que eles eram antes, de voltar a ser de carne e osso, de ter uma vida normal, de ter uma família e eventualmente morrer, o sentido da vida, que no caso eles não têm mais, mas lá na cabeça deles, eternamente, aquele desejo vai continuar, sendo isso uma impossibilidade. Para quê? Para que eles sofram, porque o Catan se alimenta de sofrimento. Mas não se preocupe, os Necrons se vingaram e eles escravizaram os seus antigos mestres e colocaram eles em Tesseracts, que são pequenos labirintos que armazenam fragmentos da essência dos Catan e dão a eles uma arma de destruição em massa, caso eles queiram usar, só que tem o risco do Catan ativar e voltar para se vingar. Então tem esse problema, esse detalhe,
mas beleza, os Necrons têm como objetivo então voltar à sua glória e, se possível, restaurar o seu corpo ao antigo. E eu já vou adiantar, é impossível. Não tem como, mesmo torturando os C'tans que eles aprisionaram, eles nunca descobriram um jeito e é uma impossibilidade um Necron voltar a ser um Necrontyr. Eles estão presos nessa máquina fria sem sentimentos para sempre. Olha, eu não vou dizer que é tudo impossível no 40 mil, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Mas, no caso, até então, não existe nenhum relato, caso ou tecnologia que consegue reverter esse processo. E a diplomacia, como os Necrons lidam com as outras civilizações. Do mesmo jeito que você guarda deveria. Atire à primeira vista. Se a coisa se mexe e não é um Necron, eles torram. É muito difícil os Necrons fazerem algum tipo de tratado. Normalmente, eles fazem um tratado de não agressão por necessidade. Como assim? Os líderes dos Necrons mantiveram a sua inteligência, porque eles tinham mais força de vontade, e provavelmente isso que já diferenciava eles das massas, em primeiro lugar. E esses líderes que mantiveram a sua capacidade intelectual e tática sabem que às vezes existem aliados de conveniência. É muito melhor tu não enfrentar uma guerra que não é tua, deixar os teus inimigos se matar e depois aproveitar a fraqueza dos dois e conquistar tudo. Então os Necrons, eles têm uma paciência infinita, já que eles são imortais. Eles não têm pressa para conquistar a galáxia e eles tentam fazer isso com o mínimo de dano possível aos seus próprios números para não arriscar a destruição dos seus mundo-tumba e assim perder a chance de restaurar o seu império. Mas, no caso, eles também não acordam de uma vez. Uma tumba tem várias etapas de ativação. Inicialmente, as defesas automáticas ligam, algumas câmeras de estase começam a desativar e o pessoal que tem hierarquia maior começa a comandar a reativação e vai fazendo a base inteira voltar a funcionar. E, é claro, também tentando identificar e observar o planeta ao redor, porque em 60 milhões de anos muita coisa pode acontecer. Alguns planetas dos Necrons ficaram totalmente congelados, outros viraram desertos, outros viraram mundos oceânicos. Então é difícil saber o que está acontecendo ao redor e antes de tu abrir a porta para a superfície, é bom tu ver se não tem um oceano lá em cima para ver se não vai inundar tudo. Então os Necrons, eles primeiro exploram, eles começam a reativar lentamente e quando a tumba está no seu processo máximo ali de reativação, reparo e energia e os seus soldados já estão armados e ligados e reparados qualquer defeito que aconteceu durante a hibernação, aí eles dominam o planeta. Então nesse período inicial de reativação, eles costumam ficar mais quietinhos e não atacar cegamente e depois ir dominando o planeta quando seus números estão numa quantidade suficiente. Após esse estágio de conquista, eles vão, na verdade, eles vão tentar comunicar os outros Necrons. Normalmente os outros Necrons vão achar eles primeiro, não se preocupe, eles conseguem. Porque o objetivo deles é o Império. Então todos os Necrons que sobreviveram ali eram fiéis ao Rei Silencioso e vão continuar sendo. Eu espero. Até porque existem alguns agentes da lei aqui dos Necrons que eu vou comentar um pouco mais para frente. Então se ele vê algum inimigo, ele desintegra. Ele desintegra com a sua arma, que eu vou falar também um pouco mais à frente. No caso, como eles funcionam, como esses organismos metálicos funcionam. Eles são feitos de um metal
que não é uma liga, é um tipo novo de material chamada necrodermis. Esse metal vivo é incrível, ele tem capacidade de se regenerar, então se tu atira uma arma laser, tu faz um buraco no metal, o buraco fecha. Se tu dá um tiro de canhão, arranca o braço, o Necron bota o braço de volta e o metal regenera o braço no lugar. Então eles têm uma capacidade de regeneração incrível. Não só regenerar, esse metal também consegue modificar o corpo do Necron. Alguns Necrons carregam armas mais pesadas, então ele fica com um tórax alongado e ombros mais largos para poder segurar melhor essa arma. Alguns Necrons precisam de uma mobilidade melhor, as pernas, na verdade, vão se transformando em propulsores a jato e eles começam a flutuar. Claro, esse processo de transformação exige recursos e geralmente é feito dentro das tumbas. E como esses recursos são coletados? Pelas aranhinhas. Elas pegam os metais, os derretem e transformam na necrodermis e botam mais necrodermis no Necron para reparar algum dano que ele precisa fazer a mais. Então, se ele é muito destruído, ele tem que ser levado para uma tumba para regenerar. Como é feito isso? Todo guerreiro Necron vem de fábrica, com um teletransportador e quando ele está muito destruído, ele faz uma coisa chamada phase out. Ele teletransporta de volta para a segurança da sua tumba e lá ele é feito os reparos necessários. Muitos deles se reparam no campo. Se for uma coisa pequena, eles não precisam fazer isso. Mas se o dano for muito, muito grande, ele simplesmente evapora, desaparece do campo de batalha e aparece de volta na segurança do seu lar. E lá ele é reparado com os recursos disponíveis. Por isso, os Necrons também precisam de mais recursos para poder reparar o atrito e o dano causado nos conflitos do futuro. Até porque as armas do futuro não são de brincadeira, né? Elas não vão fazer só um buraquinho, elas vão destruir quase que o corpo inteiro. E como eles fazem essa necrodermis, essa tecnologia de regeneração, que até os veículos deles também são feitos disso aí. Bem a verdade, a gente não sabe. O ser humano nunca descobriu como funciona. Acredita-se que é uma mistura tanto de ciência quanto de algum tipo de magia ou uma tecnologia que já foi perdida para a humanidade há muito tempo. Na época dourada ou na velha noite, que é na era sombria da tecnologia, a gente perdeu isso aí e não sabe como fazer ou nunca soube, e isso aí realmente é uma coisa além da nossa compreensão. E os Necrons, obviamente, não vão te falar, muito menos te ajudar e provavelmente vão te evaporar. Então não dá muito assim para perguntar para um Necron como funciona a tecnologia deles. Tá, temos como capturar um e torturar ele para falar? Olha, dá até para capturar um, mas ele não vai te falar e ele não sente dor. E caso tu cause dano suficiente, ele simplesmente se teletransporta de volta para a tumba no sistema de defesa automático. E se tu causa muito, mas muito dano e quebra esse teletransportador que ele não consegue mais voltar, o corpo se autodestrói. Então é bem difícil tu estudar como eles funcionam por causa desses vários mecanismos, tanto de desaparecer e aparecer em segurança, ou o de autodestruição. Então é muito raro tu estudar um corpo deles inteiro, ou qualquer peça assim que vale alguma coisa e que tem alguma parte mais delicada de tecnologia avançada. Geralmente só fica uns pedaços de necrodermis espalhados por aí. E quando tu enfrenta um Necron e ele cai, saiba que ele vai voltar. Pense nisso. Por isso que eu digo, tu tem que destruir ele bem destruído. E não sei se tu sentiu um certo tema, mas eles são meio que inspirados
inspirados assim no Exterminador do Futuro, né, cara? Assim, o corpo deles regenera feridas, eles são máquinas que não sentem dor e máquinas de matar. Não dá pra desver depois que tu viu a semelhança entre eles. Mas, beleza, o Exterminador do Futuro é legal, os Necrons são legais, tudo continua e é fortes inspirações. Quando tu gosta de alguma coisa, tu se inspira nela. Nunca é plágio, sempre é inspiração. E como funciona a ordem dos Necrons que alguém tem que mandar nessa robozada toda? Precisamente, quem manda são os Pharaons. Só que os Pharaons agora não são mais aqueles 3 originais. Os Pharaons são o líder de cada uma das dinastias. Depois dos Pharaons estão os Overlords, que seriam senhores supremos dos Necrons. E os senhores supremos, eles comandam um agrupamento de planetas que responde ao caso a um local maior, que é o domínio de um Pharaon. E abaixo desses senhores de vários planetas estão os Lords, que aí seriam os líderes de um planeta só, e eles respondem diretamente ao Senhor Supremo. E abaixo deles estão o resto, as castas mais baixas, porque conforme os Necrons foram sendo transformados, apenas alguns, aqueles com maior resistência e força de vontade, mantiveram a sua mente, os seus desejos e a sua capacidade cognitiva. Os mais inferiores foram transformados em pouco mais do que robôs que obedecem ordens. Então, claro, sempre com aquele desejo de voltar a ser real, e eles têm mesmo os mais simples, têm uma leve autonomia no caso de buscar proteção, assim, se abaixar atrás de uma parede para não levar o tiro direto no rosto, esse tipo de coisa. Não pelo fato do tiro no rosto matar ele, mas sim para preservação do organismo enquanto ele está destruindo os outros. Mesmo sendo imortais, eles têm essa capacidade tática. Então, apesar de serem robôs, eles não andam idiotamente em linha reta até o inimigo. Eles procuram proteção, eles vão pelos flancos, enquanto alguns dão tiros de supressão, outros tentam atacar pelos lados para pegar o inimigo desprevenido. Então eles são inteligentes. Apesar, não uma inteligência como eu e tu, eles não têm autonomia para fazer o que bem entender, mas eles são inteligentes o suficiente de, tu dá ordem, atire naquele inimigo, tem uma parede na frente, ele não vai ficar atirando na parede, porque eu não sei se tu sabe, programar um robô, as máquinas são extremamente idiotas. Uma coisa que tu acha que seria simples, tu tem que especificar para a máquina passo a passo, movimento por movimento. Digamos, uma coisa simples. Tu tem um braço robô e tu tá tentando pegar um copo. Se tu disser pegue o copo e tiver qualquer coisa no caminho, a máquina vai bater naquela coisa. Então tem que dizer, evitar obstáculos, calcular trajetória, evitar tal. Beleza, tem que fazer tudo isso aí e botar um sensor para ele ver o obstáculo. Ok, agora a máquina vai pegar e espremer o copo com tanta força que vai jogar o líquido para tudo quanto é lado. Aí tu tem que botar, utilizar tanto de força, tu vai ter que limitar a força da pega, tu vai ter que botar a quantidade de força que ela bota. Beleza, agora com menos força ela vai pegar o copo, levantar o copo, continua no mesmo lugar. Tem que ajustar a força, aí tu ajusta a força. Aí a máquina vai fazer de novo, em vez de pegar o copo, ela dá um tapaço e o copo voa longe. Aí tu tem que colocar o trajeto que ela tem que fazer até se aproximar do copo. É bem difícil. Máquinas são burras e literais. Elas só fazem aquilo que tu programa elas. E os Necrons, querendo ou não, são uma máquina. Então eles precisam ter uma leve autonomia para poder ser mais efetivos em combate. Só que não é assim, autonomia de fazer o que eu bem entender, é autonomia de tipo não andar reto na parede e sim dar a volta por ela. É esse tipo de autonomia que eu estou falando. E no caso, abaixo ali dos líderes principais, existem algumas unidades de elite que eu gostaria de trazer aqui, que são os Lich Guards e os Death Marks, que são unidades que mantiveram ainda um pouco também da sua cognição, da sua força de vontade,
E eles têm um número menor na sociedade dos Necrons, porque eles eram os guardas maiores e guarda-costas e o pessoal de elite dos líderes ali, dos lords dos Necrons. E abaixo deles, o pessoal, a maior parte da massa, são guerreiros Necrons. Esse aí são as unidades que você provavelmente vai encontrar, e se você encontrar um, é bem provável que seja a última coisa que tu vai ver, mas no caso, os guerreiros Necrons são a espinha dorsal das legiões dos Necrons. Eles fazem de tudo, desde operar as máquinas, de operar as armas, quanto também a dirigir os veículos. Porque apesar de ser uma sociedade extremamente evoluída, eles ainda dirigem os seus próprios veículos, tem que ter um motorista, senão a máquina não funciona. Olha, ora, tanta tecnologia e eles não descobriram um jeito do veículo ir sozinho. Acho que ninguém pensou isso nas sociedades Necrons. E, no caso, eles costumam chamar os seus grupos menores de falanx e os grupos maiores de legiões. Mas só um detalhe aqui. E geralmente os Pharaons e os Senhores Supremos, os Overlords, eles têm vários outros senhores menores que ficam ao redor deles e são as suas cortes reais, incluindo também Cryptex. O que é um Cryptech? Um Cryptech é um Necron que era um engenheiro, um mantenedor, um cientista, e ele consegue utilizar uma tecnologia experimental que é semelhante ao poder psíquico de outras facções. Por que isso? Eles provavelmente investiram muito nessa tecnologia para derrotar os Catan, porque os Catan são fracos contra poderes psíquicos. Então é possível que eles investiram muito nessas armas, e as pessoas que eram cientistas na sociedade dos Necrons eram bem elevadas na sociedade. Então esses aqui se transformaram com um corpo diferente daquele dos guerreiros comuns. Além do seu corpo mais avançado, eles também utilizam armas mais experimentais e poderosas que conseguem, assim, um psíquico consegue lançar uma bola de energia que derruba um monte de coisa. Eles têm uma arma para isso. É semelhante, é bem parecido com o poder psíquico das outras facções, só que é uma ciência nesse caso, porque eles não têm o acesso ao imaterial natural. Eles utilizam uma máquina que faz isso. Então esses são os Cryptex. Achei interessante que citar aqui também. Eu vou eventualmente falar das unidades dos Necrons uma por uma, mas queria comentar aqui para te saber do que se trata. E os Praetorianos, os Triarch Praetorian, esses aqui são os juízes. Pelo que eu entendi, eles não dormiram. Os juízes, os Triarchs aqui, desculpa, vou chamar eles Praetorians, que eu acho mais bonito. Os Praetorians, eles obedeciam diretamente aos 3 Pharaons principais, um deles era o Rei Silencioso, e eles eram os mantenedores da lei, da ordem e do código de honra dos Necrons. E quando aconteceu da ordem de hibernação, eles, pelo que eu entendi, eles não dormiram. Eles continuaram procurando manter a tradição, a cultura, as leituras, o código de lei deles protegido dos Aeldari, porque caso desse errado a questão da hibernação, ainda teria um jeito de preservar o seu legado e a sua história. Então, esses Praetorians foram através do universo tentando guiar e ensinar civilizações inferiores a ser parecida com a sociedade dos Necrontyrs. E até eles tiveram sucesso nessa parte. Eles eram considerados deuses para civilizações antigas e muitos alienígenas se criaram na imagem e semelhança da sociedade dos Necrontyr, na sua lei, na sua honra, no seu código e tudo mais. Só que tem um detalhe. Existe os elfos no espaço. E tu sabe o que os elfos fazem quando alguém está tentando fazer algo legal, tipo preservar o seu legado, a sua história e guiar civilizações em crescer numa coisa útil e produtiva? Adivinha? Os elfos matam todo mundo, sem pensar 2 vezes e sem misericórdia.
Então, onde os Praetorians ensinavam e guiavam as civilizações a ascender e ficar melhores, os Aldari apareciam e matavam aquela civilização, destruíam tudo que os Praetorians ensinaram, destruíam todos os relatos sobre a civilização dos Necrons, destruíam qualquer livro, texto ou gravura em pedra. Então, os Eldari fizeram o possível para desfazer esse trabalho dos Necrons de manter a sua história. Malditos orelhas pontudas. Porém, uma ou outra eles conseguiram manter e existem ainda, se tu for explorar, alguns locais destruídos com escritas dos Necrons que não são um mundo tumba e que foram feitas por outras civilizações que idolatravam esses aqui como seus deuses. Mas, infelizmente, a maioria dessas civilizações foi apagada pelos Eldari. Não todas, mas a maioria. Eu fico pensando, se os Necrons verem uma civilização parecida com os Necrontyrs, que segue o seu código de lei, honra, e foram treinados por esses Praetorians, se eles vão manter eles vivos ou não. Não sei dizer. Eu acredito que alguns sim, outros não. Vai depender do Necron que tu perguntar. Uma dica, não pergunte pro Necron, porque ele provavelmente vai te pulverizar. Mas outra coisa também interessante da cultura deles, que tu deve ter visto em várias das figuras, são os glyphs. Glyphs em português seria glifo. Eu não sabia o que era e se essa palavra existia, então eu fui procurar. Glifo quer dizer uma escritura feita com uma talhadeira numa parede. Então, se tu faz uma escritura com uma talhadeira, isso é um glifo. Não sabia. Legal, achei bom isso aí. Então, é em baixo relevo em um mural ou uma parede. E esses glifos são o quê? São representações das dinastias dos Necrons. O mais famoso é o Anquidatriarque. Esse aqui tu vai ver no peito da maioria dos Necrons, e esse é o símbolo dos seus líderes supremos, que fica engravado no peito, é onde ficava o seu coraçãozinho frio metálico. Então ali eles têm esse símbolo e eles vestem isso com honra. Algumas das dinastias, aliás, todas as dinastias têm um glifo familiar, alguns se perdeu e não se conhece, outros sabe como eles são. Esses glifos familiares geralmente estão nas armas, nos veículos, nas capas, mas o do peito é o da Triarque. E se o do peito não for o da Triarque, isso fere um pouco a tradição e os bons costumes de um Necron. E acredite ou não, mesmo sendo um robô insensível, eles gostam de tradição. E as armas, eu sei que o pessoal gosta de destruição, eles querem ver o mundo pegar fogo. Então, as armas dos Necrons, elas são absurdas, mas absurdas assim, ó. Se tu acha que uma arma laser, aquela tua lanterninha é boa, meu amigo, tu nunca viu uma arma do Necron. A arma do Necron, ela é feita para desintegrar o alvo. Ela destrói o que ela atinge molécula por molécula. Primeiro, tu vai sentir uma dor horrível enquanto a tua pele é arrancada do teu corpo, depois os músculos, depois o resto. Assim, o teu corpo vai sendo queimado de forma mas é instantâneo. É uma mistura de calor, radiação e destruição de um nível, olha, que tu não consegue imaginar. Essa arma horrorosa, a única coisa boa é que vai ser uma morte relativamente rápida, mas o que ela atinge, ela destrói molécula por molécula, transformando armaduras em papel machê. Não adianta tu tá num tanque, eu estou seguro. Meu amigo, lamento. Se isso atingir, é como se tu tivesse coberto por uma caixa de papelão. É a mesma coisa. Essas armas queimam, destroem, derretem o metal e o que está dentro. Então, cuidado enfrentando os Necrons. E essas são as armas básicas da infantaria. Sem contar as armas mais pesadas e outras coisas que eles têm também. E várias vezes os seres humanos tentaram reproduzir o potencial destrutivo dessas armas Gauss, sem sucesso. Por quê?
fisicamente, a energia concentrada dessa arma deveria fazer a arma derreter junto com o alvo e com o usuário. Ela deveria explodir, matando quem estivesse usando ela e destruindo tudo ao redor, incluindo o que ela atirou. E no caso, em todas as vezes que o ser humano tentou recriar essa arma, porque o que a gente faz? Os mecânicos, eles reconstroem, eles fazem um tipo de tecnologia reversa, eles pegam um modelo e vão fazendo as partes uma a uma e tentando juntar e ver se funciona. No caso aqui, não funcionou. Nós não conseguimos reproduzir a tecnologia dos Necrons e, de algum jeito, essas armas que deveriam explodir, na mão deles, não explode. Não se sabe se é alguma tecnologia que se perdeu e nós não conseguimos fazer isso porque a gente não tem esse pedaço, ou se os Necrons têm algum tipo de reação com a necrodermis que consegue manter isso e a arma se regenera no mesmo ponto que ela é destruída, ou se há algum tipo de tecnologia de resfriamento ou de concentração de energia que a gente simplesmente não consegue fazer igual. Então, infelizmente, se contente com a tua arminha laser, porque tu não vai ganhar uma arma Gauss. E acredite, se um dia tu for selecionado para fazer um teste de armas e alguém te dá uma arma que brilha em verde, sai correndo, não vale a pena, porque tu provavelmente vai explodir e virar uma pilha de uma gosma verde no chão junto com a arma. Então, eu acho que era isso que eu queria trazer sobre os Necrons hoje para vocês. Um pouco mais sobre como eles funcionam, sobre a base da tecnologia deles, sobre um pouco mais sobre a hierarquia, seus símbolos e tradições e algumas unidades especiais. Vejo vocês na próxima. Outra coisa também importante. Estou desapontado com 18% de vocês que votaram errado na última pesquisa. Porque qualquer resposta do Necron está correta. Resposta dos elfos está errada. Isso é óbvio, cara. Dá para gabaritar a prova e estava dada a questão. Mas vejo vocês na próxima. Tudo de bom e o Imperador protege.